Minha namorada gritou para. Estás a sufocar-me, quando questionei o novo bloqueio do iPhone dela. Murmurei, tens razão, vou dar-te espaço. O espaço que lhe dei foi tão duradouro que ela teve de explicar à família por que estava a voltar para a casa dos pais aos 30 anos. Nunca vi aquilo aproximar-se, honestamente. 4 anos juntos e pensei que conhecia a Catarina melhor que qualquer pessoa. Estávamos instalados na nossa rotina de sexta-feira à noite no meu loft no centro de Madrid, a ver algum thriller que ela tinha escolhido na Netflix. Eu estava esticado no sofá de couro pelo qual tinha poupado meses para conseguir comprar, e ela estava enrolada ao meu lado com aquela manta grande que tinha reclamado como sua nas primeiras semanas depois de se mudar. Tudo parecia normal, confortável até. O meu telemóvel tinha descarregado por volta do segundo ato, e eu precisava de verificar que horas começava a sessão tardia no cinema da rua de baixo para os planos de amanhã à noite. Ei, querida, posso usar o teu telemóvel rapidamente para verificar os horários do cinema? Perguntei, estendendo a mão para o iPhone dela na mesa de café. A reação foi instantânea e violenta. A Catarina atirou-se para frente, arrancando o telemóvel como se eu tivesse tentado agarrar uma granada pronta a explodir. Que raio, Fernando? Por que precisas do meu telemóvel? O veneno na voz dela apanhou-me completamente desprevenido. Pisquei os olhos, processando o que tinha acabado de acontecer. O meu telemóvel descarregou. Só queria verificar os horários do cinema para amanhã. Ela apertou o aparelho contra o peito, os olhos saltando entre mim e o ecrã. Usa o teu portátil. Ou carrega o teu telemóvel. Não precisas do meu. Foi então que reparei numa coisa que me fez o estômago dar uma volta. O Face ID não a estava a reconhecer. Ela estava a inserir manualmente o código, coisa que nunca tinha de fazer porque as suas configurações tinham sido definidas para reconhecer os nossos dois rostos nos últimos 2 anos. Ela tinha mudado. Recentemente. Catarina, mudaste as configurações do Face ID? A pergunta saiu mais calma do que eu me sentia. O rosto dela ficou completamente vermelho. Estás mesmo a questionar-me sobre o meu próprio telemóvel? É exatamente disto que estou a falar. Estás sempre a monitorizar-me, sempre a verificar-me, sempre a tentar controlar tudo o que faço. Sentei-me, genuinamente confuso. Nunca olhei para o teu telemóvel em 4 anos. Nem sequer sei o teu código. Não é essa a questão. A questão é que achas que tens direito a aceder a tudo o que é meu. O meu telemóvel, as minhas redes sociais, provavelmente os meus pensamentos se conseguisses descobrir como. Ela estava a escalar agora, a voz a ficar mais aguda e histérica. Não consigo respirar nesta relação, Fernando. Estás a sufocar-me com a tua necessidade de saber tudo, controlar tudo, possuir tudo. Olhei para ela, esta mulher a quem estava a planear propor casamento no próximo mês, vendo-a criar uma discussão sobre vigilância e controlo que existia apenas na cabeça dela. Pedi para verificar horários de cinema. Não é sobre os horários do cinema. É sobre o princípio. É sobre achares que és dono de mim. Ela estava de pé agora, caminhando como um animal enjaulado. Preciso de espaço. Preciso de pensar. Não consigo mais fazer isto. O que exatamente não consegues mais fazer? Isto. Ela gesticulou loucamente entre nós. Este interrogatório constante. Esta suposição de que te devo acesso a cada parte da minha vida. Vou para a casa da Mafalda esta noite. Preciso de descobrir o que realmente quero sem estares a pairar sobre mim a cada segundo. Mafalda era sua irmã gêmea que vivia do outro lado da cidade num estúdio que mal tinha espaço para uma pessoa. A Catarina tinha se queixado do espaço apertado e do ar-condicionado avariado apenas na semana passada. Se é isso que precisas, disse calmamente, então deves ir. Ela parou de andar, claramente esperando que eu discutisse ou a implorasse para ficar. É só isso? Não vais lutar por nós? Acabaste de me dizer que te estou a sufocar e que precisas de espaço para pensar. Estou a dar-te exatamente o que pediste. Algo passou pelo rosto dela então. Algo que quase parecia pânico. Mas desapareceu tão rapidamente quanto apareceu, substituído por aquela teimosia desafiante que eu estava a começar a reconhecer. Muito bem. Ótimo. Mando-te uma mensagem quando estiver pronta para falar. Ela agarrou a sua mala de fim de semana do armário, atirando roupas lá para dentro com força desnecessária. Não me esperes acordado. Depois de ela sair, sentei-me no silêncio súbito do meu loft, olhando para o ecrã pausado da Netflix. Toda a discussão parecia surreal,
como se tivesse sido acusado de crimes que não cometi por alguém que sabia que eu era inocente. Nunca tinha verificado o telemóvel dela, nunca tinha questionado onde estava, nunca lhe tinha dado qualquer razão para se sentir monitorizada ou controlada. Mas a sua reação a um pedido simples tinha sido tão extrema, tão defensiva, que só podia significar uma coisa. Ela estava a esconder algo. Algo grande o suficiente para fazer explodir toda a nossa relação em vez de arriscar que eu o visse. Caminhei para a ilha da cozinha onde ela tinha deixado o portátil aberto, algo que tinha feito 1000 vezes antes sem pensar 2 vezes. O ecrã ainda estava ativo, e conseguia ver as notificações das mensagens no canto. Mensagens de Z com emojis de coração. O meu estômago contraiu-se quando percebi o que estava a ver. As suas aulas de yoga noturnas que tinham começado 3 meses atrás. Aulas que sempre pareciam acabar tarde, mantendo-a fora até quase às 10 da noite. Aulas que ela nunca conseguia descrever em detalhe quando eu perguntava como tinham corrido. Aulas que aparentemente envolviam alguém chamado Z a enviar-lhe mensagens com emojis de coração às 11h30 numa sexta-feira à noite. Não toquei no portátil dela. Não precisava. Tudo o que precisava de saber estava ali naquelas pré-visualizações de notificações, e as peças dos últimos meses estavam a encaixar com uma clareza devastadora. As roupas de ginástica novas que tinha comprado. O interesse súbito em autocuidado e crescimento pessoal. A forma como tinha estado a guardar o telemóvel como um segredo de estado. A raiva defensiva que parecia sair do nada sempre que eu mostrava interesse normal de namorado no seu dia. A Catarina não estava a sufocar na nossa relação. Ela estava a construir uma estratégia de saída enquanto me mantinha como a sua rede de segurança. E esta noite, quando eu tinha acidentalmente chegado demasiado perto de descobrir o seu segredo, ela tinha escolhido queimar tudo em vez de enfrentar a verdade. Servi-me um copo do uísque que ela me tinha comprado para o meu aniversário, sentei-me de volta no sofá, e tomei uma decisão. Se ela queria espaço, eu ia dar-lhe mais espaço do que ela alguma vez imaginou possível. Eu era dono do loft convertido de armazém completamente, tendo-o comprado com dinheiro de herança do meu avô antes de sequer conhecer a Catarina. Ela nunca tinha contribuído para pagamentos de hipoteca porque não havia nenhuma, e nunca tinha pago serviços, compras ou qualquer despesa importante durante os nossos 4 anos de coabitação. O que ela tinha feito era lentamente assumir cada centímetro do meu espaço como se pertencesse ali permanentemente. A manhã de sábado chegou com uma clareza invulgar. Acordei sozinho na minha cama king size, sem a Catarina a roubar os cobertores ou a queixar-se do meu alarme tocar demasiado cedo. Fiz café em silêncio abençoado, sem ninguém a pedir para fazer menos forte ou a perguntar por que não comprei os grãos orgânicos caros que ela preferia. Foi então que decidi fazer algo que tinha estado a adiar há meses: limpar. Limpar a sério. Começando pela pilha de papéis aleatórios e recibos que a Catarina sempre deixava no balcão da minha cozinha. A maior parte era lixo, mas enterrado na pilha encontrei recibos de restaurantes que me gelaram o sangue. Jantares caros em sítios onde nunca tinha estado. Cobranças daquele restaurante requintado no centro da cidade, aquele que ela tinha mencionado querer experimentar, mas eu tinha dito que era demasiado caro para um encontro normal. Datas dos últimos 2 meses quando ela tinha alegado estar na aula de yoga ou a jantar com a Mafalda. Um recibo era de terça-feira passada, quando ela me tinha mandado uma mensagem dizendo que estava a trabalhar até tarde num projeto e que ia comer algo rápido no caminho para casa. O recibo mostrava um jantar de 180 euros para 2 pessoas às 20h30. Sentei-me a olhar para a evidência das suas mentiras, sentindo algo frio e decisivo instalar-se no meu peito. Mas a confirmação final veio quando fui fechar o portátil dela, que ainda estava aberto da noite anterior. As notificações de texto ainda estavam visíveis, e agora havia mais delas. Mensagens de Z perguntando se ela estava bem depois de sair tão de repente na noite passada e esperando que ela pudesse escapar dele em breve. Eu era o obstáculo de que ela precisava de escapar. Fechei o portátil e fiz 3 telefonemas. O primeiro foi para a Segurança Anderson, a empresa que tinha instalado o sistema de acesso do meu prédio. Preciso de adicionar fechaduras biométricas à minha unidade e remover o acesso autorizado para Catarina Silva, com efeito imediato. O técnico podia estar lá ao meio-dia. O segundo telefonema foi para o meu amigo Marcos, que trabalhava numa empresa de mudanças. Preciso de caixas, materiais de embalagem e armazenamento com clima controlado. Quão rápido consegue chegar aqui? Ele podia passar dentro de 1 hora. O terceiro telefonema foi para o meu amigo advogado Tomé. Hipoteticamente,
Se alguém tem estado a viver na minha propriedade sem pagar renda ou serviços, e eu quero que saia, qual é o processo legal? A sua resposta foi simples. Como o nome dela não estava em nenhum contrato de arrendamento ou escritura, e ela não tinha contribuído financeiramente para nada, eu podia pedir-lhe para sair a qualquer momento. Só tinha de lhe dar aviso razoável e tempo para recolher os seus pertences. Passei as 4 horas seguintes metodicamente embalando tudo o que pertencia a Catarina. As roupas dela, sapatos, maquilhagem, livros, aquela coleção de almofadas decorativas que tinha comprado para tornar o lugar mais acolhedor. Tudo foi para caixas com etiquetas cuidadosas. Nada danificado, nada em falta, tudo tratado com o mesmo respeito que lhe tinha mostrado durante 4 anos. Os carregadores carregaram tudo para a unidade de armazenamento 847 no piso da cave do meu prédio, um espaço com clima controlado que me custava 150 euros por mês, mas valia cada cêntimo pela paz de espírito. Quando a segurança Anderson terminou de instalar o novo sistema biométrico, o meu loft parecia novamente um apartamento de solteiro. Linhas limpas, mobília mínima, sem coisas aleatórias a entulhar cada superfície. Era o meu espaço novamente, e o alívio era avassalador. Programei as novas fechaduras para reconhecer apenas a minha impressão digital e rosto. Depois testei o sistema 2 vezes para ter certeza de que funcionava perfeitamente. Os cartões de acesso antigos foram desativados. O sistema de entrada principal do prédio foi atualizado para remover o acesso da Catarina. Ela estava efetivamente impedida de entrar em todo o prédio, não apenas na minha unidade. Às 18 horas, o meu telemóvel vibrou com uma mensagem da Catarina. Ei, estou pronta para vir para casa e falar. O lugar da Mafalda está a deixar-me maluca e tive saudades tuas. Esperei 20 minutos antes de responder. Os teus pertences estão na unidade de armazenamento 847, piso da cave. Código de acesso é 4891, válido até domingo à meia-noite. A gestão do prédio tem a tua nova morada de reencaminhamento para qualquer correio. O telemóvel tocou imediatamente. Deixei ir para o correio de voz. Tocou novamente. Correio de voz novamente. Depois as mensagens de texto começaram a inundar. O que raio é que isto quer dizer? Fernando, atende o maldito telemóvel. Isto não tem graça. Abre a porta. Estou à porta do prédio e o meu cartão não está a funcionar. Coloquei o telemóvel em silêncio e abri uma garrafa de vinho que tinha estado a guardar para uma ocasião especial. Acontece que recuperar a minha vida era especial o suficiente. A recepção do prédio ligou por volta das 20 horas para me informar que uma jovem muito perturbada estava no átrio exigindo acesso à minha unidade, alegando que vivia lá. Autorizei-os a dar-lhe a informação da unidade de armazenamento e nada mais. Ela está a tornar-se bastante perturbadora, Sr. Castro. Devemos chamar a segurança? Se ela não sair dentro de 15 minutos. Sim. Chamem a polícia se necessário. Ela saiu. Mas as mensagens de voz continuaram a chegar durante toda a noite, cada uma mais desesperada e zangada que a anterior. Na manhã de domingo, tinha recebido 47 chamadas e 63 mensagens de texto que iam da fúria à negociação às ameaças às promessas de mudança. Apaguei todas sem ler a maioria delas. Domingo à tarde, ela apareceu no meu prédio com a Mafalda e 2 rapazes que não reconheci, provavelmente esperando que as pessoas extra de alguma forma intimidassem a gestão do prédio a deixá-la subir. A recepção ligou para me informar da situação. Diz-lhes que o acesso à unidade de armazenamento expira à meia-noite de hoje, e depois disso, os seus pertences serão considerados propriedade abandonada sujeita à eliminação. Isso chamou a atenção deles. Segundo o funcionário da recepção, a Mafalda começou a gritar sobre direitos de inquilino e despejo ilegal até um dos rapazes com elas apontar que a Catarina tinha acabado de admitir que nunca tinha pago renda ou serviços. Saíram com um carrinho cheio de caixas, mas eu sabia que isto não tinha acabado. Mulheres como a Catarina não desistiam facilmente quando seu estilo de vida confortável estava ameaçado. E eu estava certo. Na manhã de segunda-feira, a verdadeira guerra estava prestes a começar. O primeiro soldado no exército da Catarina chegou ao meu escritório terça-feira à tarde. Mafalda, a sua irmã gêmea, de alguma forma convenceu a segurança do prédio a deixá-la entrar no átrio alegando que tinha joias que pertenciam à avó recentemente falecida e precisava de mais devolver urgentemente. A recepção ligou para cima, e eu quase ri alto. Tinha assistido à festa do 85º aniversário da avó delas apenas no mês passado, onde a velha senhora tinha se queixado especificamente de como a Mafalda nunca a visitava e só ligava quando precisava de dinheiro. Diz-lhe que Deisso já disse,
curioso para ver que mentira desesperada ela ia construir. A Mafalda estava a andar pelo átrio de mármore como um tigre enjaulado, a sua mala de marca apertada o suficiente para deixar marcas permanentes dos dedos. Parecia com a Catarina, mas com bordas mais duras, o tipo de mulher que tinha aperfeiçoado a arte da manipulação através de anos de prática em homens mais fracos. Fernando! Graças a Deus! Tenho estado tão preocupada convosco os dois. Ela correu na minha direção com preocupação falsa colada por toda a cara. Esta situação toda é simplesmente insana. A Catarina está absolutamente devastada. Tenho a certeza de que está, respondi calmamente. Sobre as joias da avó que mencionaste. O autocontrolo dela rachou por apenas um segundo. Oh, isso. Sim, bem, na verdade é mais complicado do que disse a segurança. A Catarina tem algumas relíquias de família no teu apartamento que pertenciam à nossa avó, e com tudo o que aconteceu, ela tem medo de que possas fazer algo rancoroso com elas. Olhei para ela, genuinamente impressionado com a audácia. Mafalda, embalei cada item que pertencia a Catarina. Se havia relíquias de família, estão nas caixas de armazenamento dela. Mas como estive na festa de aniversário da vossa avó há 4 semanas, tenho curiosidade sobre que relíquias estás a falar. A cor desapareceu do rosto dela. Ela tinha se esquecido de que eu tinha conhecido a avó muito viva delas, tinha visto a casa familiar modesta, tinha testemunhado em primeira mão que não havia coleções misteriosas de joias de família por aí. Olha, Fernando, estás a ser completamente irracional sobre isto tudo. Os relacionamentos têm problemas. As pessoas trabalham para os resolver. Não pode simplesmente deitar fora 4 anos por causa de uma discussão. Tens razão. Não posso deitar fora 4 anos por causa de uma discussão. Mas posso acabar um relacionamento porque descobri que a minha namorada me tem estado a trair há meses. A boca da Mafalda abriu-se. Claramente, a Catarina não tinha partilhado esse detalhe particular quando tinha girado a sua narrativa de vítima. Isso não é. A Catarina nunca. Recibos de restaurante para encontros onde não fui, mensagens de texto de alguém chamado Z, e uma conversa muito interessante sobre como ela precisa de escapar de mim em breve. Mas tenho a certeza de que ela mencionou tudo isso quando te disse como eu estava a ser irracional. Vi a Mafalda recalibrar toda a sua abordagem em tempo real. A preocupação falsa desapareceu, substituída por frieza calculista. Mesmo que isso fosse verdade, ainda não pode simplesmente impedir alguém de entrar na sua casa sem aviso adequado. Há lei sobre este tipo de coisa. Tens razão absoluta. Ainda bem que esta nunca foi a casa dela. O nome dela não está na escritura, nunca pagou hipoteca, serviços, ou contribuiu para qualquer despesa doméstica. Legalmente, ela era uma convidada que abusou da hospitalidade. Antes da Mafalda poder responder, o meu telemóvel tocou. Era o Tomé, o meu amigo advogado, com timing perfeito. Ei Tomé, estou na verdade aqui com a irmã da Catarina, Mafalda, e ela está a perguntar sobre direitos de inquilino e procedimentos de despejo adequados. Podes esclarecer a situação legal para nós? Coloquei o telemóvel no altifalante. A voz do Tomé encheu o átrio com autoridade profissional. Como discutimos, Fernando, como a menina Silva não aparece em nenhum documento legal relacionado com a propriedade, ela não tem direitos de inquilino para violar. Forneceste aviso razoável e tempo para recolher pertences. Tudo o que fizeste foi completamente legal. A Mafalda parecia que tinha sido esbofeteada com um livro de direito. Mas antes de poder sair, as portas do átrio abriram novamente, e entraram os pais da Catarina, Linda e Roberto Silva. Sempre me tinha dado bem com eles, é por isso que a presença deles me apanhou desprevenido. Eram pessoas decentes que tinham criado as filhas para serem independentes e responsáveis, embora de alguma forma essa lição se tivesse perdido em ambas as gêmeas. Fernando, querido, que raio se está a passar? A Linda correu na minha direção com preocupação maternal genuína. A Catarina ligou-nos a chorar, dizendo que a tinhas posto na rua por causa de algum mal-entendido sobre privacidade. O Roberto, um antigo contramestre de construção com mãos calejadas e uma atitude sem rodeios, parecia desconfortável mas determinado. Filho, não sei o que aconteceu entre vocês os dois, mas a Catarina é nossa filha. Não podemos ficar parados a ver ela ser tratada mal. Senti-me genuinamente mal por eles. Tinham sido arrastados para a confusão da filha sem conhecer a história real, e estavam a tentar fazer o correto pela filha enquanto mantinham um relacionamento comigo. Senhor e senhora Silva, respeito-vos tremendamente a ambos, e odeio que tenham sido postos nesta posição.
Mas precisam de saber toda a verdade. Tirei o telemóvel e mostrei-lhes as capturas de ecrã que tinha tirado das notificações do portátil da Catarina. Mensagens do Zé falando sobre o futuro deles juntos, planeando o relacionamento deles, discutindo como ela precisava de escapar dele, significando eu. Vi os rostos deles mudarem enquanto liam a evidência do caso da filha. A mão da Linda foi à boca. O maxilar do Roberto contraiu-se de uma forma que me lembrou da desilusão do meu próprio pai quando eu me tinha metido em problemas quando era adolescente. A mais continuei, mostrando fotos dos recibos do restaurante. Estes são de lugares onde ela me disse que nunca tinha estado, jantares que aconteceram quando alegava estar na aula de yoga. Todos cobrados no cartão de crédito que eu pago todos os meses. O silêncio no átrio era ensurdecedor. A Mafalda parecia que queria desaparecer no chão de mármore. A Linda estava claramente a tentar não chorar. O Roberto estava a olhar para a evidência com a expressão de um homem que tinha acabado de descobrir que a filha não era quem ele pensava que era. Fernando, a Linda finalmente sussurrou, não fazíamos ideia. Ela disse-nos que te tinhas tornado controlador e possessivo, que a tinhas posto fora porque ela pediu privacidade básica. Ela pediu privacidade, disse gentilmente. Privacidade para continuar o caso dela sem ser descoberta. O Roberto pigarreou, a voz rouca de desilusão. Filho, devemos-te um pedido de desculpas. E devemos à nossa filha uma conversa séria sobre honestidade e consequências. Foi então que as portas do átrio se abriram novamente, e entrou a pessoa mais inesperada de todas. Zé, o personal trainer em pessoa, entrando como se fosse dono do lugar com um tipo de arrogância que só vem da ilusão genuína. Onde está o Fernando Castro? Anunciou ao átrio como se estivesse a entregar um mandado. Precisamos de falar, homem para homem. Virei-me para o enfrentar, observando o cabelo perfeitamente penteado, roupas de ginásio caras, e o tipo de confiança artificial que desmorona sob pressão real deve ser o Z. A arrogância dele vacilou por apenas um momento antes de empinar o peito novamente. Sim, sou o Zé. E estou aqui para te dizer para fazeres a coisa certa e deixares a Catarina voltar para casa. Ela já passou por muito. A audácia era de tirar o fôlego. Este tipo tinha estado a dormir com a minha namorada há meses, ajudando-a a mentir e atrair e planear a estratégia de saída dela, e agora estava no átrio do meu prédio exigindo que eu facilitasse o relacionamento deles. A coisa certa, repeti lentamente. Referes-te a coisas como respeitar os relacionamentos de outras pessoas? Como não perseguir mulheres que já estão em parcerias comprometidas? Esse tipo de coisa certa? Conseguia ver os punhos do Roberto cerrarem-se ao lado dele quando percebeu que este era o homem com quem a filha tinha estado a trair. A Mafalda estava a recuar em direção à porta, claramente reconhecendo que a situação estava prestes a ficar muito feia muito rapidamente. Olha, cara, o que a Catarina e eu temos é real. O que vocês dois tinham era apenas confortável, seguro, aborrecido. Ela precisa de alguém que consiga igualar a energia dela, alguém que entenda o que ela realmente quer. E o que ela realmente quer é um personal trainer que trabalha no Homes Place e conduz um Civic de 2015. Tinha feito os trabalhos de casa depois de encontrar os perfis de redes sociais dele. O rosto do Zé ficou vermelho. Pelo menos não tento controlar cada movimento dela. Pelo menos dou-lhe a liberdade de ser ela mesma. Liberdade para mentir, trair e usar o dinheiro de outras pessoas para financiar os vossos encontros. Muito libertador. Foi então que o Roberto deu um passo em frente, e percebi que a situação estava prestes a escalar para além de discussão verbal. Tu és o homem que tem estado a dormir com a minha filha enquanto ela vivia com o namorado? A voz do Roberto carregava 30 anos de autoridade de estaleiro de construção. O Zé, subitamente percebendo que estava em minoria enfrentando um pai muito zangado, começou a recuar em direção à porta. Isto é entre mim e ele. A família devia ficar fora disto. Família? A voz da Linda era afiada como vidro partido. Tu destruíste a família da nossa filha quando decidiste perseguir uma mulher numa relação comprometida. Tens lata de aparecer aqui fazendo exigências. Mas levantei a mão, impedindo Roberto de avançar mais. Na verdade, quero ouvir o que o Zé tem a dizer. O que exatamente pensaste que ia acontecer aqui? Que ias marchar para o meu prédio e eu ia simplesmente entregar a minha namorada e as chaves de casa porque pediste por favor. A confiança do Zé estava a evaporar rapidamente, mas tentou uma jogada desesperada a mais. A Catarina disse-me que a estavas a manter presa financeiramente. Que ela não podia sair porque não tinha para onde ir. Estou a oferecer-lhe um futuro real, não apenas algum acordo de sugar daddy.
As palavras pairaram no ar como uma nuvem tóxica. Até a Mafalda estremeceu com o quão mal ele tinha acabado de se meter. A Linda estava a olhar para ele com o tipo de fúria maternal que podia derreter aço. O Roberto parecia que estava fisicamente a refrear-se da violência. E eu apenas ri, genuinamente divertido pela reversão completa da realidade que ele tinha acabado de apresentar. Zé, deixa-me perguntar-te uma coisa. Onde exatamente está a Catarina a viver agora enquanto constrói este futuro real contigo? O silêncio dele foi resposta suficiente. Ela está a dormir no sofá da irmã porque o namorado de 6 meses não a deixa mudar-se para a casa dele. Mas de alguma forma eu é que a mantenho presa. Virei-me para Linda e Roberto, que estavam a ver o parceiro de caso da filha desmoronar em tempo real. Acho que todos temos a nossa resposta sobre por que isto aconteceu e do que se tratava realmente. O Zé saiu sem mais uma palavra. A sua saída significativamente menos dramática que a sua entrada. A Mafalda seguiu pouco depois, murmurando algo sobre precisar de verificar a Catarina. Isso deixou-me sozinho com a Linda e Roberto, duas pessoas que genuinamente me importava que agora eram danos colaterais no caos da filha. Fernando, o Roberto disse finalmente, não sei como pedir desculpa pelo que ela te fez passar. A Linda e eu criamo-la melhor que isto. Criaram-na melhor, respondi honestamente. Mas a certa altura, as pessoas fazem as suas próprias escolhas. E a Catarina escolheu lidar com os problemas dela da pior forma possível. A Linda estava a chorar agora, lágrimas de desilusão e embaraço. O que acontece agora? Onde é que isto deixa toda a gente? Pensei nessa pergunta seriamente. Onde é que isto nos deixava? A Catarina tinha perdido o estilo de vida confortável e descoberto que o parceiro de caso não estava disposto a fornecer o mesmo nível de apoio. A família dela agora sabia a verdade sobre o comportamento dela. A irmã tinha sido apanhada em múltiplas mentiras tentando ajudá-la. E eu estava no átrio do meu próprio prédio, finalmente livre de um relacionamento que tinha estado lentamente a envenenar a minha vida há meses. Deixa-me com uma página em branco, disse finalmente. E deixa a Catarina com as consequências das escolhas dela. O que ela faz com essas consequências é com ela. Mas quando a Linda e Roberto se afastaram, os ombros curvados de desilusão, eu sabia que isto não tinha acabado. A Catarina ainda tinha cartas para jogar, e pessoas desesperadas fazem coisas desesperadas quando seu mundo confortável desmorona. Quando encurralas um manipulador, eles não se rendem silenciosamente. Eles vão para o nuclear. A opção nuclear da Catarina foram as redes sociais, e ela implementou-a com a precisão de alguém que tinha estado a planear esta narrativa há semanas. A publicação no Facebook apareceu quinta-feira de manhã, marcada com todos os amigos mútuos que alguma vez tivemos e partilhado em 3 grupos comunitários diferentes de Madrid. Não a teria visto se o meu colega de trabalho João não ma tivesse reencaminhado com uma mensagem: Meu, precisas de ver o que a tua ex está a dizer sobre ti. A publicação era uma obra-prima de manipulação, completa com selfies a chorar e linguagem de vítima cuidadosamente elaborada. Preciso de partilhar algo difícil porque estou preocupada com outras mulheres que se possam encontrar em situações similares. Depois de 4 anos juntos, descobri que o meu namorado Fernando tinha estado a monitorizar cada movimento meu, controlando as minhas finanças, isolando-me de amigos e família. Quando finalmente pedi privacidade básica e independência, ele tornou-se violento e pôs-me fora do seu apartamento sem aviso, mantendo todos os meus pertences reféns até eu concordar com as exigências dele. Estou atualmente sem abrigo e a tentar reconstruir a minha vida depois de escapar do que agora percebo que era um relacionamento emocionalmente abusivo. Por favor, tenham cuidado por aí, meninas. Controlo financeiro é real, e pode acontecer a qualquer pessoa. A publicação tinha 67 gostos e 43 comentários numa hora, principalmente de pessoas que não me conheciam pessoalmente mas estavam ansiosas para apoiar uma mulher em crise. Os comentários iam desde mensagens de apoio genéricas a ofertas específicas de ajuda, e várias mulheres partilhando as suas próprias histórias de relacionamentos abusivos. Era brilhante, realmente. Ela tinha pegado em cada elemento da nossa situação e virado numa narrativa onde eu era o vilão e ela era a sobrevivente. O apoio financeiro que eu tinha fornecido tornou-se controle financeiro. O segredo dela tornou-se a minha monitorização. O caso dela tornou-se a fuga dela do abuso. E o facto de eu ser dono da minha própria propriedade tornou-se prova de que a estava a manter presa. O que tornava ainda mais eficaz era o grão de verdade em cada mentira. Eu controlava as finanças, porque pagava tudo. Eu pus-a fora do meu apartamento, porque era o meu apartamento e ela estava a trair-me.
Eu mantive os pertences dela inicialmente, porque precisava de tempo para os embalar adequadamente. Mas o contexto que transformava ações razoáveis em abuso foi completamente fabricado. O problema com a estratégia da Catarina era que ela se tinha esquecido de que eu tinha acesso ao mesmo armazenamento na nuvem que ela tinha estado a usar há anos. Ela tinha mantido o portátil dela sincronizado com a minha conta iCloud depois de se mudar, algo que tínhamos configurado por conveniência quando partilhávamos fotos e documentos. E isso significava que eu podia ver cada captura de ecrã que ela tinha tirado, cada rascunho que tinha escrito, cada peça de evidência que tinha tentado fabricar para a história de vítima dela. A pasta de rascunhos era particularmente iluminadora. Ela tinha escrito 17 versões diferentes daquela publicação do Facebook, cada uma testando diferentes níveis de acusação e manipulação emocional. A pasta de capturas de ecrã mostrava que ela tinha estado a capturar as nossas conversas de texto há semanas, mas editando-as para remover contexto e fazer as minhas respostas parecerem irracionais. Ela até tinha tirado fotos de si mesma a chorar, aparentemente para uso futuro em publicações de redes sociais. Mas a evidência mais prejudicial estava no histórico de mensagens dela com a Mafalda e um chat de grupo chamado Controlo de Danos Fernando que incluía a Mafalda, a amiga dela Ashley, e alguém chamada Bruna que eu nunca tinha conhecido. Elas tinham estado a planear este assassinato de caráter há mais de um mês, elaborando as melhores formas de me fazer parecer controlador e abusivo enquanto posicionavam a Catarina como vítima. As mensagens eram uma masterclass em estratégia manipulativa. Certifica-te de que mencionas abuso financeiro. Isso sempre chama a atenção das pessoas. Não digas muito sobre o outro tipo. Mantenha o foco no Fernando sendo controlador. Lembra-te de enfatizar que agora estás sem abrigo. Isso vai gerar doações de simpatia. Arranja algumas fotos tuas parecendo assustada e vulnerável. Guarda-as para quando precisares de impacto máximo. O grupo até tinha discutido criar uma conta GoFundMe para fuga e recuperação dela, embora aparentemente esse plano tivesse sido adiado até poderem avaliar a resposta pública à publicação do Facebook. Ler através do planeamento estratégico delas era como ver uma sala de guerra planear uma campanha de propaganda, exceto que o alvo era minha reputação e a arma era a vitimização fabricada. Passei quinta-feira à noite documentando tudo. Capturas de ecrã dos rascunhos dela, evidência da edição que ela tinha feito às nossas conversas, as sessões de planeamento do chat de grupo, fotos dos recibos do restaurante e mensagens de texto que provavam o caso dela. Organizei tudo cronologicamente, criando uma linha temporal abrangente que mostrava exatamente como ela tinha construído a narrativa falsa dela enquanto cobria o comportamento real dela. Na manhã de sexta-feira, tinha uma decisão a tomar. Podia ignorar a publicação das redes sociais, deixar as mentiras dela espalhar-se, e esperar que as pessoas que me conheciam vissem através da manipulação. Ou podia responder com factos e evidência, potencialmente escalando a situação mas estabelecendo registro. A decisão foi tomada por mim quando meu chefe me chamou ao escritório sexta-feira à tarde. Fernando, preciso de te perguntar sobre algo desconfortável. Tem havido alguma conversa nas redes sociais sobre ti, e os RH querem ter certeza de que não temos problemas no local de trabalho. Alguém tinha reencaminhado a publicação da Catarina para a rede de mexericos interna da minha empresa, e agora minha reputação profissional estava em jogo. Isto já não era apenas sobre amigos e círculos sociais. Isto era sobre a minha carreira, o meu futuro, a minha capacidade de funcionar na comunidade profissional que tinha passado anos a construir. Entendo a tua preocupação, disse ao meu chefe. E tenho documentação que prova que cada alegação naquela publicação é fabricada. Gostarias de rever? Nessa noite, elaborei a minha própria publicação no Facebook. Sem selfies a chorar, sem manipulação emocional, apenas factos apresentados clara e calmamente com evidência abrangente anexa. Normalmente não abordaria assuntos pessoais publicamente. Mas quando acusações falsas ameaçam relacionamentos profissionais, uma resposta torna-se necessária. Durante a semana passada, a minha ex-namorada tem estado a fazer alegações sobre o nosso relacionamento que são completamente fabricadas. Estou a partilhar documentação que conta a história real, recibos de restaurante mostrando que ela estava a ter um caso enquanto alegava frequentar aulas de yoga, mensagens de texto entre ela e o parceiro de caso dela discutindo o relacionamento deles, capturas de ecrã dos próprios rascunhos dela onde ela planeou esta narrativa falsa, e evidência de um chat de grupo onde ela e as amigas elaboraram estratégias sobre como me fazer parecer abusivo enquanto cobriam a infidelidade dela. Apoiei-a financeiramente durante 4 anos enquanto ela não contribuía para nada nas despesas domésticas.
Quando descobri o caso dela, dei-lhe aviso razoável para recolher os pertences dela e sair da minha propriedade, para a qual ela nunca contribuiu para comprar ou manter. Estes são factos, não alegações, e tenho documentação para cada alegação. Estou desiludido que alguém que me importava escolheu responder a ser apanhada a trair fabricando alegações de abuso, mas não vou permitir que mentiras prejudiquem a minha reputação ou carreira. Anexei tudo. Os recibos do restaurante com carimbos de hora mostrando quando ela deveria estar no yoga. Capturas de ecrã das mensagens dela com o Zé falando sobre o futuro deles juntos. As publicações rascunho do Facebook dela mostrando a construção deliberada da narrativa de vítima dela. As mensagens do chat de grupo revelando o planeamento estratégico por trás das acusações dela. Mais prejudicial de tudo, incluía as próprias palavras dela do chat de grupo. Preciso de fazer ele parecer controlador para que as pessoas não se foquem na coisa da traição. Se conseguir que todos o vejam como abusivo, não vão importar-se que eu estava a ver outra pessoa. A resposta foi imediata e devastadora. Para Catarina. Dentro de 2 horas, a minha publicação tinha sido partilhada 47 vezes e recebido mais de 200 comentários, a maioria deles expressando choque pelo nível de manipulação que eu tinha documentado. Pessoas que inicialmente tinham apoiado a Catarina agora estavam a pedir desculpa por tirarem conclusões precipitadas. Vários amigos mútuos comentaram com as suas próprias histórias sobre sinais de alarme que tinham notado mas não mencionado. A resposta mais satisfatória veio da instrutora de yoga dela, que confirmou publicamente que a Catarina tinha parado de frequentar as aulas 3 meses atrás mas nunca tinha cancelado a associação dela. O Zé aparentemente também viu a publicação, porque na manhã de sábado, a Catarina estava a postar novas atualizações sobre como o sistema de apoio dela a tinha abandonado e ela estava completamente sozinha no mundo. A conta GoFundMe que ela finalmente tinha lançado angariou 89 euros antes de ser reportada e encerrada por alegações fraudulentas. A narrativa dela tinha desmoronado completamente, mas em vez de aceitar responsabilidade, ela estava a duplicar na vitimização e culpar todos os outros por não acreditarem nas mentiras dela. O problema com queimar pontes enquanto estás em cima delas é que eventualmente ficas sem lugares para onde ir. E a Catarina estava prestes a descobrir quão isolada alguém fica quando as táticas de manipulação param de funcionar em todos à volta. Mas o próximo movimento dela seria o mais desesperado ainda, e finalmente cruzaria a linha da manipulação para consequências legais reais. Quando a identidade inteira de alguém é construída em manipulação e eles subitamente se encontram sem alavanca, eles não evoluem, eles escalem. A escalada da Catarina começou na terça-feira seguinte com o que parecia ser um documento legal oficial deslizado debaixo da porta do meu apartamento. O envelope tinha o logótipo dos Serviços de Processo de Madrid e continha o que parecia um aviso de despejo exigindo que eu desocupasse a minha própria propriedade dentro de 30 dias para permitir que a Catarina voltasse à residência legal dela. Olhei para o documento, genuinamente impressionado com o esforço que ela tinha posto em fazê-lo parecer oficial. Cabeçalho profissional, linguagem legal, até um número de caso falso. Mas havia problemas com a falsificação dela que qualquer advogado real notaria imediatamente. As citações de estatutos estavam erradas, a formatação do tribunal estava incorreta, e mais importante, não podes despejar alguém de propriedade que possuem para fazer espaço para alguém que nunca teve título legal. Liguei ao Tomé imediatamente. Ei, preciso que olhes para algo que a Catarina me mandou entregar. Ela está a alegar direito legal ao meu apartamento. A gargalhada do Tomé ecoou pelo telemóvel quando lhe li o documento. Fernando, isto é completamente falso. Ridiculamente falso. A linguagem legal está errada, o tribunal não tem jurisdição sobre disputas de propriedade como esta, e metade destes estatutos nem sequer existem. Ela cometeu fraude ao fingir ser um serviço legal. Nessa tarde, o Tomé enviou uma carta de cessar e desistir para a morada da Mafalda, onde a Catarina aparentemente estava a ficar novamente. A carta era clara, quaisquer documentos legais fraudulentos adicionais resultariam em acusações criminais e responsabilidade civil. Também reportamos a empresa de serviços de processo falsa ao gabinete do secretário de Estado e à ordem dos advogados local. Mas a Catarina não foi dissuadida por ameaças legais. Se alguma coisa, elas pareceram empurrá-la mais para além da borda. Quarta-feira à noite, estava a trabalhar até tarde no meu escritório em casa quando a segurança do meu prédio ligou. Senhor Castro, há uma mulher aqui alegando que está trancada fora do apartamento dela. Ela contratou um serralheiro e estão a pedir permissão para ceder a sua unidade. O meu sangue gelou. Absolutamente não.
Essa mulher não vive aqui e não tem direito legal a ceder à minha propriedade. Se tentarem arrombar, chamem a polícia imediatamente. Agarrei as chaves e fui para baixo, chegando mesmo quando a Catarina estava a discutir com a segurança do prédio e um serralheiro com ar muito confuso. Ela estava em modo de performance completo, lágrimas correndo pelo rosto enquanto explicava a qualquer pessoa que ouvisse como seu ex-namorado abusivo a tinha ilegalmente trancado fora da própria casa dela. Senhor, o serralheiro disse quando me viu aproximar, esta senhora diz que mudou as fechaduras para impedir de entrar no apartamento dela. Preciso de ver alguma documentação antes de poder proceder. Tirei o telemóvel e mostrei-lhe fotos da minha escritura, contas de serviços do meu nome, e o acordo de arrendamento do prédio. Esta é a minha propriedade. Ela nunca esteve em qualquer documento legal relacionado com este apartamento. Ela está a tentar arrombar a minha casa. O serralheiro olhou entre nós, claramente percebendo que tinha sido enganado. Senhora, não posso ajudá-la a arrombar a propriedade de outra pessoa. Isto é um assunto de polícia, não de serralheiro. Foi então que a máscara da Catarina escorregou completamente. O ato de vítima chorar desapareceu, substituído por fúria crua. Vocês não entendem. Vivi aqui durante 4 anos. Tenho direitos. Ele não pode simplesmente roubar a minha casa porque está zangado por eu ter encontrado alguém melhor. A segurança já estava ao telemóvel com a polícia, mas a Catarina não tinha acabado. Ela virou-se para a pequena multidão de residentes que se tinha juntado para ver o drama desenrolar-se. Este homem é financeiramente abusivo. Está a usar o dinheiro e conexões dele para me deixar sem abrigo. Alguém precisa de o parar. Uma das minhas vizinhas, a senhora Shen do andar de cima, deu um passo em frente. Jovem senhora, vivo aqui há 6 anos. Nunca vi o seu nome em qualquer caixa de correio, acordo de arrendamento ou documentação do prédio. Este homem é dono do apartamento dele completamente. A polícia chegou dentro de minutos. 2 agentes que pareciam que tinham lidado com disputas domésticas antes e não estavam impressionados com a performance teatral da Catarina. O agente Martinez pegou na minha declaração e reviu a minha documentação enquanto o agente Kim ouviu as alegações cada vez mais incoerentes da Catarina sobre abuso, roubo e conspiração. Senhora, o agente Martinez disse depois de rever a evidência. Tentar arrombar a propriedade de outra pessoa é um crime, independentemente do seu histórico de relacionamento pessoal. O Sr. Castro tem propriedade legal clara desta unidade, e não tem documentação apoiando qualquer alegação de direitos de residência. Mas eu vivi aqui. Tenho pertences lá. Não podem simplesmente deixá-lo roubar a minha vida. De acordo com a declaração do Sr. Castro, ele embalou os seus pertences e forneceu-os através da gestão do prédio. Isso está correto. A CNEI fornecia a documentação da unidade de armazenamento mostrando que ela tinha recolhido tudo quase 2 semanas atrás. Os agentes trocaram olhares que sugeriam que tinham chegado à mesma conclusão sobre a credibilidade da Catarina que todos os outros tinham. Senhora, está presa por tentativa de arrombamento e entrada, e por fazer um relatório policial falso. As algemas foram postas enquanto a Catarina gritava sobre corrupção, abuso e injustiça. A pequena multidão de vizinhos observou em silêncio atônito enquanto ela foi levada, ainda alegando que todos estavam a conspirar contra ela. A senhora Shen abanou a cabeça tristemente. Aquela pobre rapariga parece muito perturbada. Espero que consiga a ajuda de que precisa. A prisão tornou tudo real para os pais da Catarina de uma forma que o drama das redes sociais e disputas familiares não tinham. A Linda ligou-me na manhã seguinte, a voz pesada de exaustão e embaraço. Fernando, acabamos de receber uma chamada da esquadra de polícia. A Catarina foi presa ontem à noite por tentar arrombar o teu prédio. Lamento que tenham descoberto desta forma, senhora Silva. Sei que isto é difícil para vossa família. Difícil nem começa a cobrir. A voz da Linda rachou. Criamo-la melhor que isto. Não sei o que aconteceu à filha que pensávamos conhecer, mas esta pessoa que tem estado a mentir e manipular e agora a ser presa, esta não é quem criamos. Ela parou, recompondo-se. O Roberto e eu temos estado a falar, e tomamos uma decisão. Não a vamos tirar da prisão desta vez. Não vamos mais permitir este comportamento. Essa conversa deve ter sido devastadora para Catarina, porque as chamadas para mim começaram imediatamente depois de ela ser libertada sob palavra no dia seguinte. 43 chamadas perdidas, 17 mensagens de voz, e uma inundação de mensagens de texto que iam desde desculpas desesperadas a ameaças a promessas de consertar isto se eu apenas lhe desse outra oportunidade para explicar.
Ouvi exatamente uma mensagem de voz, o que foi suficiente. A voz dela estava rouca de chorar, arrastada de exaustão ou substâncias, divagando incoerentemente sobre como todos a tinham abandonado e eu era o único que a podia salvar de perder tudo. A ironia era impressionante. Ela tinha destruído nosso relacionamento através de mentiras e traição, tentou destruir a minha reputação através de acusações falsas, tentou roubar a minha propriedade através de fraude e arrombamento e entrada. E agora queria que eu a salvasse das consequências das próprias ações dela. O Tomé aconselhou-me a guardar tudo para evidência potencial em procedimentos civis, mas não responder a nada. Ela está em espiral, disse. Pessoas na posição dela ou aceitam responsabilidade e começam a reconstruir, ou continuam a escalar até algo as forçar a parar. Infelizmente, parece que ela escolheu escalação. Ele estava certo. A prisão deveria ter sido o fundo do poço, o momento quando a realidade finalmente atravessou as ilusões dela e a forçou a confrontar no que se tinha tornado. Em vez disso, pareceu convencê-la de que todos estavam realmente a conspirar contra ela, que ela era vítima de algum plano elaborado em vez da arquiteta da própria destruição. O pai dela, Roberto, ligou-me nesse fim de semana, a voz carregando o peso de um homem que tinha visto a filha desperdiçar todas as oportunidades de redenção. Filho, devo-te mais que um pedido de desculpas. Devo-te gratidão. Por quê, Sr. Silva? Por não a permitires como nós fizemos. Por a responsabilizares quando tínhamos muito medo de o fazer. A Linda e eu passamos anos fazendo desculpas pelo comportamento da Catarina, limpando as confusões dela, protegendo-a de consequências. Pensamos que estávamos a ser bons pais. Mas estávamos a criar este monstro. A voz dele estava pesada de arrependimento. Dissemos-lhe que precisa de entrar num programa residencial que lida com responsabilidade e competências de vida, ou perde todo o apoio familiar, financeiro, emocional, tudo. Não podemos ver ela destruir-se a si mesma e a todos à volta dela mais. O ultimato era duro, mas necessário. A Catarina tinha queimado através de todos os relacionamentos, todos os sistemas de apoio, todas as pontes que alguma vez tinha construído. O parceiro de caso dela tinha a abandonado quando percebeu que ela não trazia nada além de drama e fardo financeiro. Os amigos dela tinham se distanciado depois de ver a evidência da manipulação dela. A família dela estava finalmente a estabelecer limites depois de anos de permitir. E eu tinha seguido em frente completamente, construindo uma vida livre do caos e manipulação dela. Ela estava finalmente enfrentando a realidade de que ações têm consequências, e que vitimização só funciona como estratégia quando as pessoas acreditam que és realmente vítima. Mas conhecendo a Catarina, eu suspeitava que ela tinha mais uma jogada desesperada restante no arsenal dela. E eu estava certo. Quando alguém queimou todas as pontes e esgotou todas as opções razoáveis, eles não desenvolvem subitamente autoconsciência. Eles ficam criativos com o desespero deles. O ato final da Catarina começou com guerra digital que teria impressionado uma unidade militar cibernética, se não tivesse sido tão pateticamente transparente. As contas falsas do Instagram apareceram primeiro. Madri_Truth_Teller Concerned_Citizen_915 e Abuse_Survivor_Anonymous todas começaram a seguir os meus amigos, colegas de trabalho e membros da família, depois postando comentários nas fotos deles com links para artigos sobre abuso financeiro e manipulação emocional. Cada conta usava fotos estoque de mulheres diferentes e alegava ser alguém que tinha testemunhado meu padrão de comportamento controlador em primeira mão. As contas comentariam coisas como: lamento muito ver o Fernando nas tuas fotos. Por favor, tem cuidado com ele. Ele tem histórico de isolar mulheres dos sistemas de apoio delas, ou só queria avisar que o teu amigo Fernando foi reportado à polícia por violência doméstica. Mantém-te segura. A campanha era sofisticada o suficiente para evitar deteção imediata, mas desleixada o suficiente para que qualquer pessoa que olhasse atentamente pudesse ver a coordenação. Todas as 3 contas tinham sido criadas dentro de horas umas das outras, usavam padrões de linguagem similares, e misteriosamente sabiam detalhes sobre o nosso relacionamento que só a Catarina saberia. Mas a obra-prima real foi a campanha de financiamento coletivo que ela lançou numa plataforma que aparentemente não verificava histórias antes de permitir angariação de fundos. A Ajudem a Sarah escapar da violência doméstica apresentava fotos de uma mulher que definitivamente não era a Catarina, junto com uma história de partir o coração sobre fugir de um relacionamento abusivo com um executivo de tecnologia que tinha usado a riqueza e conexões dele para prender financeiramente. A campanha alegava que ela estava sem abrigo, não tinha apoio familiar,
e precisava de dinheiro para terapia, depósitos de habitação e necessidades básicas. As fotos mostravam uma mulher morena com hematomas óbvios que pareciam suspeitamente maquilhagem, sentada no que parecia ser um abrigo ou instalação de habitação transitória. A história era convincente o suficiente para angariar 237 euros na primeira semana antes de eu descobrir através de uma pesquisa de imagem reversa que revelou que as fotos tinham sido roubadas do blog de uma sobrevivente legítima de violência doméstica, de 3 anos atrás. Reportei a campanha fraudulenta imediatamente, mas não antes de fazer capturas de ecrã de tudo para o meu arquivo crescente de evidência. A plataforma removeu dentro de 24 horas e baniu a conta, mas a Catarina já tinha passado para a próxima estratégia dela. Ela tinha começado a acampar fora do meu prédio. Não obviamente, não de uma forma que imediatamente desencadearia acusações de invasão, mas estrategicamente posicionada no café do outro lado da rua onde tinha uma vista clara da entrada. Ela sentava-se lá durante horas com o portátil dela, ocasionalmente aproximando-se dos meus vizinhos quando eles entravam ou saíam do prédio. A senhora Shen contou-me sobre o primeiro encontro. Aquela jovem mulher parou-me ontem e disse que era jornalista escrevendo sobre gentrificação e deslocamento no centro de Madrid. Ela fez muitas perguntas sobre ti especificamente, queria saber sobre o teu estilo de vida, os teus visitantes, se parecias o tipo de pessoa que usaria dinheiro para controlar pessoas. A abordagem era inteligente. Ao enquadrar-se como repórter, ela podia fazer perguntas invasivas sem parecer pessoalmente investida. Mas a cobertura dela foi descoberta quando ela aproximou-se do gestor do meu prédio com a mesma história e pediu acesso para rever os meus acordos de arrendamento e histórico de pagamento para o artigo dela sobre habitação acessível. O meu gestor do prédio, que tinha lidado com a prisão dela e campanha de assédio, reconheceu-a imediatamente e chamou a segurança do prédio. Foi então que ela abandonou subtileza completamente. Quinta-feira de manhã, saí para o trabalho para encontrá-la dormindo no carro dela diretamente em frente à entrada do prédio. Ela tinha estado lá toda a noite, rodeada de recipientes de fast food e copos de café vazios, parecendo alguém que tinha desistido completamente de manter aparências. Quando me viu, saltou do carro e começou a seguir-me pela rua. Fernando! Por favor, só fala comigo 5 minutos. Sei que me odeias, mas estou desesperada. Não tenho mais sítio para onde ir. Continuei a andar, mas ela manteve o ritmo, a voz ficando mais frenética. Todos me abandonaram. Os meus pais não ajudam, a Mafalda expulsou-me, o Zé nem sequer responde às minhas chamadas. Tu és a única pessoa que pode entender. Parei no canto, esperando o sinal mudar, e ela agarrou-me o braço. Sei que fiz asneira. Sei que te magoei. Mas estou sem abrigo, Fernando. Estou a dormir no meu carro. Não comi uma refeição a sério em 3 dias. Não estou a pedir para me aceitares de volta, só por favor ajuda-me a descobrir como sobreviver a isto. Por apenas um momento, olhando para os olhos ocos dela e expressão desesperada, senti algo que podia ter sido pena. 4 meses atrás, esta mulher tinha estado a viver confortavelmente no meu loft, comendo refeições que eu cozinhava, vestindo roupas compradas com dinheiro que eu ganhava, planeando um futuro que pretendia construir com outra pessoa enquanto me mantinha como a rede de segurança financeira dela. Agora estava genuinamente sem abrigo, genuinamente desesperada, enfrentando a realidade de como era a vida sem outra pessoa pagar as contas dela. Mas depois lembrei-me dos documentos legais falsos, do financiamento coletivo fraudulento, da campanha sistemática para destruir a minha reputação e carreira. Esta não era alguém que tinha cometido erros e aprendido com eles. Esta era alguém que tinha escalado a manipulação e mentiras dela até ter queimado todos os relacionamentos na vida dela, e agora queria que eu a salvasse de consequências que ela tinha criado inteiramente através das próprias escolhas. Catarina disse calmamente, precisas de ajuda profissional. E precisas de parar de assediar a mim e aos meus vizinhos. Tirei o telemóvel e liguei para a segurança do prédio. Aqui é o Fernando Castro. A mulher de que falamos está atualmente a seguir-me e não me deixa em paz. Sim. Gostaria que alguém chamasse a polícia. O rosto dela passou de esperança desesperada a fúria pura em segundos. Vais mesmo mandar-me prender outra vez? Por pedir ajuda? Que tipo de pessoa és tu? O tipo de pessoa que não recompensa assédio e fraude com apoio financeiro. A polícia chegou dentro de 10 minutos, o mesmo agente martinês que a tinha preso por tentativa de arrombamento e entrada. Ele parecia cansado quando viu a Catarina, como se estivesse a lidar com uma cliente habitual que esperava não ver novamente.
Senhora, discutimos isto. Não pode continuar a assediar o Sr. Castro. Isto é comportamento de perseguição, e está a violar as condições da sua libertação. Não o estou a perseguir. Estou a tentar sobreviver. Ele destruiu a minha vida e agora nem sequer me ajuda a consertá-la. O agente Martinez olhou para mim com a expressão de alguém que tinha visto esta dinâmica exata desenrolar-se inúmeras vezes.